Olá, nós chegamos na nossa 15ª aula do nosso curso Modelo para Médiuns. Hoje nós vamos falar sobre como tratar com os espíritos. E já dando início, nós vamos lembrar que é importante saber, e saber desde logo, que o grau de inferioridade ou de superioridade dos espíritos, ele indica naturalmente o tom que com ele devemos manter. É evidente que quanto mais elevados, tanto mais fazem eles, então, jus ao nosso respeito, à nossa consideração e à nossa submissão. Não lhes devemos testemunhar menos deferência do que o faríamos em vida, naturalmente. O faríamos por outro motivo, não por esse, tratando direto com os espíritos. Mas o trataríamos como homens. Pois se na Terra o considerávamos pela sua posição social, no mundo dos espíritos o nosso respeito só se dirige à superioridade moral. A elevação dos espíritos, por exemplo, os coloca acima das puerilidades das nossas formas de adulação. Não será pelas palavras que lhes captaremos a benevolência, porém, pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo darmos-lhes títulos que os nossos costumes consagram à distinção das classes e que em vida lhes daria, talvez, os faria, talvez, seria para eles um lisonjeio à vaidade. E se forem realmente superiores, não só não darão importância às nossas adulações, como nos demonstrarão o seu desagrado. Para com esses espíritos moralmente superiores, um bom pensamento lhes é mais agradável que os mais lisonjeiros epitetos. Se assim não procedessem, não estariam naturalmente acima da humanidade. É bom lembrar que o respeito aos espíritos está no pensamento e não nas palavras. Não está nas palavras. Por outro lado, tratar os espíritos inferiores como se fossem espíritos sérios seria o mesmo que ajoelharmos diante de colegiais incipientes ou mesmo de um jumento enfeitado. Importante frisar que os espíritos, mesmo quando não sejam de primeira categoria, nem por isso merecem menos a nossa consideração, quando, sobretudo, revelam alguma superioridade. Os espíritos são avaliados, já se disse, pela sua condição moral. Via de regra, os espíritos inferiores, eles demonstram infelicidade em suas manifestações. Quem trabalha nas casas espíritas, nos trabalhos de mesa, nos trabalhos espíritas, mediúnicos, sabe bem disso. E nós, diante dessa infelicidade, sejam quais forem as faltas que espiam, devemos lembrar que os seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração que ninguém se pode gabar de escapar àquelas palavras do Cristo Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. A benevolência que lhes testemunhamos é para eles um alívio, e na falta de simpatia devem encontrar a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Porém, nem todos os espíritos inferiores apresentam algum traço de infelicidade, pois há espíritos inferiores que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras e pela baixeza de sentimentos ou pela perfídia dos seus conselhos. Certamente são menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras denotam arrependimento, merecendo, contudo, esses que não são infelizes, mas que são efetivamente maus no seu comportamento, a nossa piedade. É para esses últimos, então, o caso de falarmos com autoridade, para os afastar, o que sempre se consegue por meio de uma vontade firme, intimando-os naturalmente em nome de Deus e com o auxílio dos bons espíritos que nos auxiliam nesse trabalho, benfazejo, na verdade, em favor de todos nós. Inclinam-se eles, então, perante a superioridade moral, como um culpado o faria perante um juiz. Assim, tenhamos veneração para com aqueles que o merecem, reconhecimento para com aqueles que nos assistem e protegem, e para com todos uma benevolência de que um dia nós mesmos tenhamos necessidade.
Assim, penetrando no mundo dos espíritos, teremos aprendido então a conhecê-los e a nos orientar nas relações com seus habitantes. Os antigos da humanidade erigiam altares aos espíritos, veja Roma, Grécia e outras tantas civilizações. Para nós, porém, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas e não levantamos altares, senão a Deus. Deixe-me frisar, o altar de que falamos aqui não está situado naturalmente em nenhum templo material, e sim na nossa própria consciência. Assim, sigamos para a nossa próxima aula, 16ª, onde nós trataremos dos assuntos que podemos manter com os espíritos em complemento a tudo que se foi falado nos vídeos anteriores. E vamos adiante, sempre adiante.